tem um pedido como o meu aqui. Eu sei que você também tem rezado todos os dias, pelo menos uma dezena desse terço. Ou se você já está rezando um terço inteiro, melhor ainda. Eu sei que você, como eu, tem colocado água nessa talha, para que ela possa ser transformada em vinho. Essa oração que você fez agora, que eu fiz agora, eu sei que você encheu a talha. Mas Jesus disse aos serventes, naquela festa em bodas de Caná: enchei até em cima. Sabe por quê? Porque vai transbordar. Vai transbordar a tua talha. E quando transborda, nós alcançamos outras pessoas, gente. Mas não deixe de rezar todos os dias. Não deixe de fazer o depósito. Não deixe de encher tuas talhas. E na hora que nós estávamos rezando agora, Deus me deu a visualização do imenso campo sendo regado por uma chuva que caía. É um gramado seco e a chuva caindo. Sabe quando cai a chuva naquele... Parece que quando batia a água no solo, subia até um pouco de pó, de tão ressecado que estava. Eu pude ver isso aqui na oração. É a tua vida. Ela está sendo regada hoje. E solo regado é solo frutífero. Vai dar fruto. Vai ter fruto aqui. Eu sei que tem muitos sonhos aqui. Eu sei que tem muitos sonhos aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que deixaram de sonhar, mas que têm sonhos guardados aí. Deus regou, derramou água hoje no teu sonho. Eu sei que tem muitas pessoas decepcionadas com pessoas da própria família. Pessoas que estavam do teu lado ali. Pessoas que você ajudou. Você não quer cobrar. Não é isso. Você não está cobrando. Você se decepcionou, sabe com o quê? Com a tua bondade. Você se decepcionou com a tua bondade. Não é com a pessoa. Talvez a pessoa não esteja esperando nada. E isso Deus me falou ali. Eu ajoelhado ali. Eu senti a tua dor. Mas eu tô tudo isso para dizer para você: a tua talha vai transbordar. Esse desejo aqui vai ser realizado por Deus. Naquela bodas de Caná, em João capítulo 2, eles não esperavam o melhor vinho no final da festa. Mas eu estou aqui para dizer algo que eu ia dizer, que eu ia pregar, ia falar no final do grupo. Levanta a tua taça. Sabe por que eu falei taça? Porque no Salmo 22, o Salmo do pastor, Davi diz assim: transborda a minha taça. E ele completa: a minha mesa farta na frente dos meus inimigos. Inimigo, no caso, é aquele que não acreditava em você. Ele não precisa acreditar em você. É você que precisa acreditar em Deus. Levanta os dois braços. Levantou os dois braços. Faça uma oração entregando para Deus essa taça, para que possa transbordar. O melhor vinho vai transbordar a sua mesa, vai transbordar teu coração e os teus pensamentos.
encosta ela no teu peito. E se você não trouxe, se você ainda não tem, só encosta a tua mão no teu peito. Rezou você pela tua talha? Levanta a sua talha agora, levanta a sua talha. Eu quero que a intercessão, cura e libertação, estenda as mãos o mais alto possível. E a cura e libertação, intercessão do nosso grupo de oração, possa vocês agora rezar enquanto nós apresentamos a nossa talha. Enquanto nós e o ministério vamos orar em línguas, cantar em línguas. Intercessão, ore por nós. Olhe pelos nossos pedidos, olhe pelos nossos impossíveis. E nós vamos cantando assim. E aquele que ora em línguas vai orando em línguas. Vai cantando, faça desse canto agora. Como há muito tempo você não ora. Derrama a tua graça, Senhor, sobre todos nós que aqui estamos. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca. como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Mais uma vez, encosta no peito agora e canta. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Coloque a sua talha aí à sua frente. Coloca ela assim. Colocou? Colocou? Tem alguém do teu lado que você pode falar assim: o melhor vinho está por vir. Se você conhece ele, se você sabe, o melhor vinho está por vir. Se você o conhece. Se você fala só para mim aqui: Astro, o melhor vinho está por vir. E eu falo para você: o melhor vinho está por vir. Vai chegar, o melhor vinho está por vir. Vai chegar o melhor vinho. Deus vai conceder muitos milagres aqui neste lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos sentar. Precisou nós gastarmos esse tempo aqui, gente. Precisou nós gastarmos todo esse tempo nessa oração inicial, que não foi gastar o tempo na presença de Deus. É gastar o tempo naquilo que Deus tem e quer e pode fazer em nós e por nós. Deus faz em nós e faz por nós todas as coisas. Nós só precisamos ter os dois combustíveis: fé e esperança. E eu volto a ler novamente, né? Como todas essas quartas-feiras, o Evangelho de São João, capítulo 2. E que você possa pegar junto comigo alguns detalhes dessa palavra. Alguns detalhes daquilo que Deus quer nos ensinar na noite de hoje. Mas eu quero falar para vocês hoje de duas frases que geram esperança. Duas frases que vão gerar esperança. João capítulo 2 é o Evangelho, do versículo 1 ao 12. Eu já disse para vocês que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E que por intercessão da Virgem Maria que estava naquela festa, o milagre aconteceu.
Um dos primeiros grupos aqui do Enchei as Talhas, eu disse para vocês, Nossa Senhora adiantou o milagre, porque Jesus disse assim, ainda não chegou minha hora. E Nossa Senhora falou assim, filho, acabou o vinho da festa. A única ordem de Nossa Senhora em todos os evangelhos. A frase de hoje. 3 dias depois, celebravam-se em Caná da Galileia, celebravam-se bodas, e achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus, os seus discípulos, como viera a faltar vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse, eles já não têm vinho. Olha um instante aqui para mim. Nossa Senhora está o tempo todo ali. Desde que nós iniciamos cantando a escolhida, ela está dizendo para Jesus agora, eles já não têm vinho. Eu não sei qual é o vinho que está faltando aí. Eu não sei também, e nem nós sabemos muitas vezes, porque o vinho que ele vai transformar, você não sabe nem o sabor. Você não sabe o sabor. Quando é Jesus que faz o milagre, quando a graça vem, essa graça, gente, ela é abundante. Ele é exagerado. Jesus é exagerado. Ele é exagerado. Quando ele multiplicou os pães, no Evangelho de São Mateus, quando ele multiplicou os pães, diz assim, que sobraram 12 cestas de pães. Errou. Era 5.000 pessoas para alimentar, fora mulheres e crianças, que não contava na época. Sobraram 12 cestas de pães. Eu não sei o que aconteceu ali. Alguém levou para fazer torrada, para fazer pudim de pão, porque eu não sei o que aconteceu. Quando a graça de Jesus acontece, por mais que tenha sido a carência, por mais que tenha sido tensa aquela festa, gente, acabou o vinho. Você imagina uma festa do judeu, onde a única bebida era o vinho, acabou. Tinha uma tensão ali. Quando Jesus realizar o milagre na tua vida, a sua taça vai transbordar, e a sua talha, aquilo que transbordar da tua talha, você vai precisar dividir com outras pessoas. Lucas capítulo 5 é pesca milagrosa. Tinha tanto peixe naquela pesca que tinha sido um fracasso. A hora que ele tirou, tinha tanto peixe que a Bíblia diz assim, a rede rasgava novamente. A rede rasgava de tanto peixe. Derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando Jesus pediu o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles ficaram cheios, a Bíblia diz que ficaram transbordando do Espírito Santo. E quem olhava falava, eles estão embriagados. De tão forte que foi a ação do Espírito Santo. E eles que estavam medrosos, trancados num quarto, eles desceram em Jerusalém, estava tendo uma festa dos judeus, a cidade estava cheia. Pedro, num discurso de 3 minutos, converteu 3.000 pessoas. Porque estava cheio, transbordando do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Ele pediu para que enchesse 6 talhas. Se tivesse mais, ia encher mais, ia transbordar ainda mais. E Jesus falou uma frase aqui. Jesus falou uma frase que eu queria repetir com vocês. Ele diz primeiro, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes, enchei as talhas. E aí diz assim, ó, eles encheram-nas até em cima. Repita comigo, eles encheram até em cima, vai. Não queira encher meia talha.
O milagre vai vir na hora certa. Senhor, mas eu já fiz isso. Não é isso que vai... Gente, eu falei no início do grupo. Quando ele enche a talha, quando ele faz a talha transbordar, eram 6 talhas. Eram 6 talhas. Não queira você, no teu tempo, falar assim, oh, é no teu tempo e do teu jeito. Eu quero o meu milagre, mas no teu tempo e do teu jeito. Porque se for do nosso jeito, nós vamos receber essas talhas sim. Nós vamos receber o milagre, mas se for do meu jeito, é limitado demais. Porque em 2 de Coríntios, versículo 2, 9. Capítulo 2, versículo 9 diz assim: que os ouvidos humanos nunca ouviram, o que os olhos nunca viram, e o coração humano jamais imaginou. Tais são as bênçãos que Deus tem para nós. Aplauda isso. Essas são as bênçãos. Ninguém nunca imaginou, nem eu nem você. Aplauda mais forte, porque vai chegar a bênção, gente. Não queira do teu jeito, não. E hoje Deus aqui está ressuscitando esperança. Deus está ressuscitando esperança. Jesus pediu, enche as talhas. Eles encheram até em cima. E levaram para o chefe. E logo que o chefe provou, disse: da água que se tornou vinho. Ele não sabia de onde era. Se bem que soubessem que os serventes depois tinham tirado água. Ele chamou o noivo, o chefe dos serventes, ou seja, o cara que entendia tudo da festa. Não entendeu nada, ficou perdido. Como esse vinho? Chamou o noivo e disse assim: é costume, primeiro dá o vinho bom. Está escrito na Bíblia, viu? E depois que os convidados estavam todos embriagados, era costume servir o vinho ruim. Aí bêbado bebe qualquer coisa, filho. Depois de bêbado, até água de bateria os caras bebem. Já não sente mais o gosto. A língua adormeceu, né? Não sei se você sabe, mas por isso que o bêbado fala do enrolar. Porque a língua adormeceu, não tem mais paladar nenhum. O que vem, vem, gente. É isso. O melhor vinho com Jesus está no fim da festa. Aqui ele vai dizendo assim: levaram, provaram. Ele diz para o noivo: mas você segurou até agora o melhor vinho. Ninguém vai entender nada quando a graça acontecer na tua vida. Mas você não pode perder a esperança. Eu vou dizer para você: o inferno, nada e ninguém pode cancelar na tua vida o que Deus tem para você. Mas o único trabalho que o inferno tem é desanimar você, é roubar de você um combustível que se chama esperança. Quando ele rouba de você esse combustível chamado esperança, ele acaba roubando a fé também, porque você cansa de esperar. Porque tem muitas pessoas que não estão mais. Você que chegou aqui, você já não está mais. Porque na oração inicial, quando nós ajoelhamos ali, quando Deus derramou essa graça numa terra seca que estava, Ele acendeu esperanças aqui. Você não vai voltar da mesma forma para casa. Você chegou aqui de uma forma, porque ninguém pode cancelar a promessa que Deus tem para você. Ninguém pode cancelar. Porque a única arma dele é desanimar você. Se o inferno não pode cancelar o que Deus declarou ao teu respeito, ele vai roubar de você a esperança. É a única estratégia dele, gente. É a única estratégia dele. Hoje eu li algo muito interessante. Dados da OMS. Tem mais pessoas com doenças hoje no mundo. Tem mais pessoas com doenças psicossomáticas, variáveis níveis. Tem mais pessoas doentes, porque isso já se tornou uma epidemia.
Tem mais pessoas doentes emocionalmente do que com gripe, seja lá qual for o tipo de vírus. E eu li algo muito interessante também. Que até 2030, a cada 10 pessoas, 8 vão estar doentes emocionalmente. Mas eu quero falar no final aqui para você, qual é o antídoto para todas as doenças emocionais, dessa previsão a qual o mundo está caminhando. Todas as doenças. Oração. Oração. Oração significa comunhão com Deus. Oração significa leitura do Evangelho. Oração significa missa. Oração significa grupo de oração. Oração é terço, oração é comunhão com Deus. Eu não sei como está sendo o seu tempo de oração, mas dessa previsão para 2030, só vai salvar quem tiver vida de oração. Quem tiver vida de oração. Que bom que você veio. Começa. Porque Satanás só quer uma coisa: roubar você da presença de Deus. Ele rouba a oração. Ele tira você da oração. Insista nisso, até se tornar um hábito. Tem coisas que você não fazia, mas se tornou um hábito. E depois que se torna um hábito, eu nunca me vi tomando café sem açúcar. Porque quando criança minha mãe adoçava até o Nescau. Sabe o Tang? Quem já tomou Tang aqui, gente? Pensei que fosse. Sabe o Tang? Para render, minha mãe põe um monte de açúcar, põe um monte de água. E para adoçar o Tang, que já era doce, ela põe açúcar. Fica bem transparente assim, mas com muito esforço, eu tirei açúcar da minha vida. Está vendo esse homem aqui? De 1,80 m e olho azul? Eu tomo café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar. Morro de inveja, vai. Mas sabe por quê? Se tornou um hábito e eu insisti. Tudo que você insiste se torna hábito. A oração é um hábito. Leitura do Evangelho é um hábito. É um hábito bom que vai te alimentando. E hábito ruim também. Maus hábitos também. Você se acomoda nos maus hábitos. Não vivo sem isso. Vive sim. Para te fazer o bem, você vive sem isso. E eu digo para você, se você se tornar uma pessoa de oração, essa previsão, esse prognóstico para 2030, cada 10 pessoas, 8 só vão sofrer de doenças emocionais. Você vai estar fora. Sabe essa pessoa que está do teu lado aí? Ela vai estar fora também. Mas ela precisa ter uma vida de oração. Evangelho, vida de oração. Ela fala de uma esperança viva. O Evangelho e vida de oração, ele nos fala de uma esperança viva em Jesus. Aplaude essa esperança, vai. Aplaude e vai ficando de pé. Fica de pé aplaudindo, vai. Fica de pé aplaudindo. Fica de pé aplaudindo. Essa vida de oração nos enche de esperança. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é toda oração. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é toda oração. E vai dizendo assim, o Evangelho de João capítulo 2. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Em Caná da Galileia. Manifestou-se sua glória. E os discípulos que estavam naquela festa creram nele. Foi o primeiro milagre. Mas ele não fez para todo mundo. Principalmente para que os discípulos pudessem crer nele.
Ali começou todo o ministério de Jesus, que foi intenso, em 3 anos. Nós chamamos de a vida pública de Jesus. Foi intensa em 3 anos. Nós vamos cantar, nós vamos rezar, mas quero partilhar algo com vocês. Existe um escritor israelense, Ahari Moshah. Ele escreveu um livro que talvez seja hoje o mais vendido do mundo. 21 lições para o século 21. Ele diz assim que tem muito mais pessoas hoje enfrentando doenças por excesso de comida do que pessoas morrendo de fome. Tem muito mais pessoas enfrentando doenças por excesso de comida. Olha a virada que o mundo deu nesse século, gente. Não que tenha acabado, erradicado a fome, não. Continua muitos morrendo de fome. Mas a doença por excesso superou. Por que estou dizendo isso? Porque nós somos privilegiados, gente. Vida de oração gera um equilíbrio. No equilíbrio, pessoa temperada, pessoas equilibradas. Ele diz também que tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo somando todas as guerras. Tem mais pessoas desejando a morte do que pessoas morrendo realmente. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que todas as guerras juntas atuais estão matando. Olha que realidade nós estamos vivendo. Essa realidade é sem Deus. É por isso que nós acabamos entrando numa realidade dessa, porque está nos faltando esperança. E quando nos falta esperança, nós entramos nessa triste estatística que eu estou apresentando aqui para vocês, gente. Eu estou dizendo isso para vocês porque existe uma solução. Esse homem, esse escritor, ainda diz assim: chegamos ao ponto que existe agora uma nova perspectiva de futuro. Hoje em dia, os tempos de hoje, as pessoas estão, a humanidade, ela está em busca de felicidade, divindade e eternidade. Olha o que está gerando esse vazio. Está gerando uma busca. As pessoas estão se convertendo. Está gerando uma busca. Ele não diz isso em conversão. Ele diz que existe uma busca de felicidade, divindade e eternidade. Repita comigo: felicidade, divindade e eternidade. Vai. Felicidade. Quem tem essas 3 coisas? Fala: Jesus. Quem tem essas 3 coisas para te dar? É o vinho novo. É esse vinho novo que Jesus tem. Essa talha cheia que vai te trazer isso. Vamos cantar isso. E vamos finalizar rezando com isso. Essa é uma verdadeira talha. É uma foto. Lá do lugar onde Jesus tirou a festa, onde Jesus fez o milagre. Essa é uma verdadeira talha. Ali dentro daquele vidro, em Caná da Galileia, quando você visita Caná da Galileia, tem aquela foto, tem essa talha lá. Um dia você vai lá visitar. Deixa abrir essa. Estão em guerra ainda. Não abriu as portas. Eu fui 18 vezes para lá. Aprender de Jesus. Com o evangelho na mão. Essa foto é do Maurício e da Rosa, né, Rosa? Nós fomos para lá juntos. Isso aí, o solo onde as pessoas estão pisando, é o solo onde Jesus pisou. É o solo da casa. Tem os destroços, tem lá embaixo os escombros. Aí eles levantaram uma talha que estava lá. Aquela pedra é a verdadeira talha. 120 litros d'água cabe nela. Tudo isso para dizer para vocês: se naquela cabe 120, o meu coração e o teu coração
cabe muito mais. E Ele vai realizar um milagre.